Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma aula, né? Eu também vou falar dos bem-aventurados, é a nossa aula 12. Bem-aventurados os pacíficos. Parte A. Os pacíficos. A palavra pacificare vem do latim. É composta por duas palavras, paz e fazere, que quer dizer fazer. Ou seja, pacificador é aquele que faz ou promove a paz. Pacificado se origina da mesma palavra. Pacificado significa ter conquistado a paz dentro de si. Ou mais ainda, é um estado passivo da paz. Uma atitude não violência perante a si mesmo e ao mundo. Pacificador significa ter conquistado a paz dentro de si, mas possuir também a capacidade e o dinamismo interior para transformar uma situação não pacífica, estabelecer e restabelecer ativamente a serenidade necessária de uma pessoa. Pode ser pacífica e não ser pacificadora, mas jamais será uma pacificadora se não tiver antes pacificado a si mesmo. Então, quando a gente fala dessa palavra e temos que ser pacífico, primeiramente nós precisamos lembrar, meus irmãos, que a gente tem que trazer essa paz interior, que ela tem que estar conosco. E quando a gente está em situações que exijam um pouco de paz, para nós não entrarmos naquela situação de conflito, é melhor que a gente se afaste. Vá para um lugar tranquilo, faça uma oração. A gente precisa lembrar que não é em todos os momentos que a gente tem o dom da palavra. Às vezes, dependendo da palavra que a gente falar, a paz vai embora, né? Então, há a necessidade da gente ter, primeiro, essa paz conosco e depois estabelecer essa paz no ambiente que nós estivermos. Faz parte, eu estabeleço na minha casa, no lugar onde eu trabalho e assim sucessivamente. E aí nós vamos estar sempre trabalhando essa paz, primeiramente dentro de nós e depois ao nosso redor. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, em item 7, ele traz lá para nós, é bem interessante essa leitura sobre a paciência, mas aqui tem um trechinho, ó. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória. É perdoar os que Deus colocou no nosso caminho para ser instrumento dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Sede, pois, pacientes, sede cristões. Esta palavra resume tudo. Então, o nosso amigo Chico Xavier, ele sempre nos dá algumas mensagens, nos traz falando sobre a paciência. Que quando a gente tem paciência, a gente consegue tudo. Por quê?
Nós não vamos colocar o carro na frente dos bois. A gente vai usar o bom senso, a tranquilidade. Se tivermos que resolver um problema, não vamos chegar alterados. Vamos saber colocar as palavras corretas no momento correto. E a paciência, ela é conquistada ao longo da nossa vida. Ela não vem de um dia para o outro. Então, há necessidade da gente trabalhar na nossa paciência. E nós estamos no momento exato para se fazer isso, né? Estamos passando por essa pandemia e nós temos que ter muita paciência neste momento, com tudo que está à nossa volta, né? Então, vamos colocar a nossa paciência em prática. Vamos praticar a caridade da paciência. Nosso amigo Bezerra de Menezes também nos traz. Ele fala: a resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar a nossa fé, a perseverança e a confiança. É um teste da paciência e da oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria e a coragem. Então, ele nos dá dica. Como que a gente vai testar a nossa paciência? Uma das coisas é que a gente precisa ter bom ânimo, né? Ter coragem e desenvolver isso aqui dentro de nós. A partir do momento que nós começarmos a praticar, tudo vai ficando mais fácil, né? Jesus, lá no Sermão do Cenáculo, quando ele estava lá, conversando com os discípulos, ele disse o seguinte: ele já sabia o que ia acontecer com ele, né? Mas ele falou aos discípulos. Ele falou do coração dele. Deixo vós a paz. A minha paz vos dou. Não dou como a do mundo. A paz que tem no mundo, não dá para a gente entrar nela e fazer com que ela esteja conosco. Essa paz tem que estar aqui, ó, no nosso coração. E aí ele completa: não perturbe, nem se intimide o vosso coração. Então, Jesus, quando disse isso aos discípulos, ele fez o seguinte: ele estava simplesmente preparando eles e fortalecendo eles por vir, o que iria acontecer e que eles precisavam ser fortes, continuar a semear a semente que ele estava plantando. Eles iriam dar continuidade a este amor que tanto Jesus fala, né? E aí o nosso livro, ele traz para a gente a seguinte pergunta: quem realmente é um pacificador, um promotor da paz? Então aqui, meus irmãos, o livro nos traz como resposta o que a gente já sabe que a gente precisa estar trabalhando sempre dentro de nós. Ó, é aquele que transformou o homem velho que tinha dentro de si, arraigado, como os costumes, as crenças, os dogmas, as imperfeições do passado, no homem novo, de mente e coração aberto, ao conhecimento e o crescimento espiritual. Então, o bom de nós estarmos chegando, tendo contato conosco mesmo, e a gente está conseguindo ver os defeitos que cada um de nós temos, porque todos nós temos defeitos.
Um em grandes escalas, outros em poucas escalas, mas defeitos todos nós temos. Então, qual é a nossa parte frente a ver que nós temos alguns defeitos? É procurar melhorar esse defeito, é se autoconhecer e sempre com o coração aberto, né, para o crescimento espiritual. Então, a partir do momento que a gente começa a deixar os velhos hábitos e colocar hábitos novos, hábitos que realmente vai fazer com que a gente cresça espiritualmente, nós estamos aí, batalhando para nossa melhora. E a gente sabe que o homem que vive no mundo, mas não tem apego às ilusões que ele oferece, a paz interior promove um estado de alegria e de bem-estar, que exterioriza em paciência, em tolerância, em compreensão e respeito a si mesmo e a todos os seres. Então a gente vai se transformando nesse ser novo que há a necessidade de cada um estar se transformando ao longo da vida, né? Mas a gente só consegue transformar alguma coisa na nossa vida quando a gente reconhece. Então há a necessidade da gente se autoconhecer. E aí vamos caminhando, né, para a nossa melhora. Jesus mostrou para nós, com muita simplicidade, com humildade, como é servir ao próximo, né? Para Jesus, era fácil? Não era, porque ele vivia com pessoas que a gente sabe muito bem que nós somos difíceis, né? Pessoas falou que nós somos difíceis. Mas para ele que tem e faz parte da natureza de ser bom e desapegado, partilhar bens e as experiências e servir com amor e humildade, como Jesus ensinou depois de lavar os pés dos discípulos. Então Jesus, quando ele fez esse ato, quando ele teve essa ação de lavar os pés dos discípulos, ele quis dizer o seguinte: o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado é maior do que quem o enviou. Então, ele não era maior, não era melhor, não era superior a ninguém. Ele, ao agir desta forma, ele mostrou para os discípulos: somos todos iguais, né? E é um ato lindo. E todos eles ficaram boquiaberta. Mestre, o Senhor fazendo isso? É porque ele não faz distinção de ninguém. Somos todos iguais aos olhos do nosso bom Pai. Só que a gente sabe muito bem que Jesus foi perseguido por implantar a lei do amor, né? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a justiça que na época se deu, né? Então, os perseguidores por causa da justiça. Aí Mateus traz para a gente: bem-aventurados, felizes os que são perseguidores por causa da sua justiça, porque deles é o reino dos céus, né? E aí, nesse trecho, no nosso livro, está lá mostrando as pessoas que foram perseguidas, como Paulo de Tarso. A gente sabe que Kardec também, né, foi muito perseguido. A gente viu o filme e sabe muito bem que para ele conseguir fazer essa obra maravilhosa que nos ampara hoje em dia. Então, a gente sabe que as pessoas foram perseguidas e era uma justiça daquela época.
Aí, o Livro dos Espíritos traz para a gente a questão 875 para nos mostrar e nos deixar claro o que é justiça, né? Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, a partir do momento que eu respeitar o meu próximo, como eu respeito a mim mesmo, eu estou dentro da justiça. E aí, dando sequência, 875A comenta o seguinte: o que determina esses direitos? São determinados por duas leis, a lei humana e a lei natural. Então, meus irmãos, a lei humana, ela é igual para todos. Independentemente de classe social, independente da sua etnia, onde você nasceu, onde você mora, a lei humana, os seres humanos somos todos iguais. E a lei natural acompanha isso, né? Então há a necessidade da gente lembrar que dentro de nós temos uma centelha divina. E essa centelha faz com que nós lembramos quem somos e para onde nós estamos caminhando sempre, né? Há a necessidade da gente estar sempre no caminho do bem. A justiça divina ou natural, aí a questão 803 traz para nós: todos os homens são iguais perante a Deus. Então, a gente sabe muito bem que Deus não faz distinção de nenhum de nós, né? Nós somos iguais para eles. E a resposta dessa questão é: somos iguais perante a Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim. Que fim é esse? O fim não tem esse fim como a gente pensa aqui, comecei aqui e termina ali. Não, é a nossa evolução. A gente está sempre batalhando para a nossa evolução. Evolução moral, evolução nos nossos estudos, né? E Deus faz as coisas em uma lei para todos. Não tem diferença. Deus não faz distinção e tudo é igual para todo mundo, né? Dizem frequentemente, nós já ouvimos essa frase, né? O sol brilha para todos. E como isso diz uma verdade a maior e a mais geral que penseis. Então, o sol, ele nasce todos os dias, independente da maneira que nós estamos. E ele não vai escolher se ele vai nascer só na África ou vai nascer aqui no Brasil. Ou se ele vai nascer lá no Polo Norte ou vai nascer aqui no Rio Grande do Sul. Não, o sol, quando ele brilha no universo, né? E aí, ele tá para todos. E Deus, na sua imensidão e na sua bondade, vê nós como os filhos que estamos crescendo, né? E melhorando gradativamente, desta forma. A melhora de cada um com seus próprios esforços. Então, a gente precisa ir melhorando, mas sempre fazendo a nossa parte. A questão 876 do Livro dos Espíritos também traz falando sobre a lei. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Então,
quando a gente fala de justiça, lei humana e lei natural, a gente tem um exemplo maravilhoso. O Cristo vos disse: querer para os outros o que querem para vós mesmos. Então, nós devemos fazer sempre para o nosso próximo o que eu quero para mim. E todas as vezes que eu for fazer alguma coisa em benefício do meu irmão, eu tenho que lembrar que ele tem a mesma necessidade que eu. A lei divina ou natural é, portanto, eterna, como o Pai é perfeito e que se torna imutável, absolutamente justa. Então é tudo igual para todos nós, não tem diferença. A lei humana, da 874, se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendem de maneira tão diferentes e que considera um justo e o outro parece injusto? Olha que resposta legal. É que, em geral, se mistura as paixões e os julgamentos, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sobre um falso ponto de vista. Então, nós somos seres diferentes, pensamos diferente, na verdade nós somos iguais, mas só que a gente tem as nossas particularidades. Então, quando a gente for ver o nosso ponto de vista, eu tenho um e uma outra pessoa tem outro ponto de vista. E aí a justiça veio para linear todo esse ponto de vista, né? Senão, o que acontece? A gente acaba brigando, discutindo, arrumando inúmeras confusões, porque eu penso de uma forma e o outro pensa de outra forma. E, na verdade, o que a gente precisa? A gente precisa de uma palavrinha simples, chamada respeito. Quando alguém não tem o mesmo ponto de vista que eu tenho, eu ouço o que ele tem a dizer. E com tranquilidade, com serenidade, eu vou dizer: eu não penso da mesma forma que você, eu penso assim, assim, e pronto. Não há necessidade da gente ficar arrumando conflito onde não existe, né? Então, a lei natural e a lei humana mostra isso para nós com a maior clareza. E cabe a cada um de nós ter esse bom senso, né? Continuando no nosso livro, a gente tem: a justiça natural é aplicada à lei humana ao comportamento individual. Então, a questão 879 traz para a gente o seguinte: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Então, meus irmãos, o caráter do homem que praticou a justiça, a gente já se remete, né? O verdadeiro e justo exemplo disso é Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem qualquer que há a verdadeira justiça. E aí, meus irmãos, a gente vê aqui que Jesus, quando ele veio e nos mostrou na prática a verdadeira caridade, foi sempre tendo esse olhar que a gente precisa ter ao nosso próximo. O próximo que está próximo e o próximo que está longe, mas sempre tendo um olhar a esse próximo, né? Que aí a gente não vai esbarrar na justiça,
porque a gente vai estar fazendo, vamos ter o maior exemplo, que foi Jesus. A questão 889 também traz uma outra fala de Jesus para nós, ó. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como se entende Jesus, né? A benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. Então, ó, só aqui nessas 3 palavrinhas, imperfeições alheias, nós somos imperfeitos. Perdão das ofensas, aí a gente tem que ir trabalhando isso em nós, como eu disse. Porque às vezes acontece algumas coisas e aí a gente fala, nem vou falar nada porque eu não quero perdoar, não quero nem ouvir falar no nome dessa pessoa que não sei o quê. Vai trabalhando gradativamente, nós conosco mesmo, conversando conosco, fazendo boas leituras, usando da paciência e vamos trabalhando para perdoar, sim, né? Gradativamente, que as coisas vão acontecendo. Não adianta a gente falar, amanhã eu vou perdoar todos. A gente sabe que isso não vai acontecer. Então, há necessidade da gente ter esta paciência e se a gente já percebeu aonde está a nossa imperfeição, a gente vai melhorando. Kardec comenta para a gente, o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque o amor ao próximo é fazer-lhe todo o bem que possível, que desejaríamos que fosse feito um ponto. Desejaria de novo. Kardec comenta, o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque o amor ao próximo é fazer todo o bem que é possível e que desejaríamos que fosse feito. Qual é o sentido da palavra de Jesus? Amai-vos uns aos outros, como irmão. Então, Jesus já trouxe essa frase para a gente. Se a gente protege o nosso irmão, e aí nós somos irmãos universais, nós estamos nesse universo, então vamos ter que trabalhar isso em nós, né? Emmanuel também traz uma frase para a gente. Não permitas que a justiça da tua alma caminhe sem amor, para que não se converta em garras de violência. Então, ó, se nós formos fazer justiça e não aplicarmos o amor, a gente vai ferir as pessoas, né? Então, há necessidade da gente lembrar que o outro tem a mesma necessidade que eu tenho. Ore e auxilie em silêncio, porque não sabe se amanhã irá teu instante de abatimento e de angústia, emando a regra divina. Façamos aos outros aquilo que desejamos que nos seja feito. A justiça sem amor é como a terra sem água. Terra sem água, ela racha, ela trinca, ela não dá vida, né? Então, vamos lembrar, o amor, ele tem que estar sempre ao nosso lado, na palavra, na maneira de se falar, né, com o próximo,
na maneira de se fazer as coisas que sempre fazemos na nossa casa. Então, vamos colocar sempre esse amor em prática. Agora, meus irmãos, nós estamos indo já para a parte B. Que aí a gente falou da justiça, né? E aí essa parte B nos traz quando alguém insulta a gente. Porque às vezes a gente passa por situações difíceis. No trânsito, às vezes no supermercado, né? Às vezes a gente ouve palavras que a gente não gostaria de ouvir. Mas olha a bem-aventurança trazendo para a gente o que se faz necessário e que a gente tem que pôr em prática. Ó. Bem-aventurados, felizes sois, quando vós injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim, alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu, pois foi assim que os perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, Mateus traz para a gente lá no capítulo 5, versículo 11 e 12, que a gente precisa lembrar e a gente não pode esquecer que a gente tem que olhar só por esse crivo de hoje, da encarnação de agora, né? E a gente tem que lembrar com alegria, porque os profetas que um dia passaram por essa situação, hoje o céu o recebeu e o trabalho continuou. Então há necessidade da gente estar sempre feliz. Quando a gente passa por situações difíceis, eu não levo desaforo para casa. Às vezes é melhor que a gente se cale, beba aquela água que Chico, né? Emmanuel, no nosso lar mostra pra gente, põe água na boca e não fale nada. Quando for o momento certo, a gente fala, mas com bastante cautela, com bastante tranquilidade. A questão do Livro dos Espíritos, 937, traz pra gente: as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também, para o homem de um coração, uma fonte de amarguras? A resposta é sim, mas já vos ensinamos e lastimamos aos ingratos e os amigos infiéis, que estarão mais feliz do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo encontra-se mais tarde no coração insensíveis, como ele próprio foi. Pensai em todos os que fazem o maior bem do que vós, que valiam mais do que vós. No entanto, foram pegos com a ingratidão. Pensai no próprio Jesus, quando esteve na terra. Então, meus amores, quando a gente fala de ingratidão, às vezes a gente passa por decepções, por situações difíceis, a gente lembra que a gente tem que parar e analisar a vida do nosso irmão Jesus, né? Ele veio à Terra e ele passou por situações e ele não devia nada e passou por tudo aquilo. Agora, às vezes, alguém fala uma palavra pra gente, o melindre nos toca e a gente fica todos sentidos. Então, vamos lembrar sempre
do nosso amado irmão Jesus, que sempre está nos olhando, nos acolhendo, nos orientando, e ele passou por todas essas situações, né? E aí ele deu conta, então é sinal que nós vamos dar também, é só a gente dar continuidade, né? E aí, meus irmãos, a questão 938 fala para gente que as decepções causadas pela ingratidão do coração às vezes pode torná-lo insensível. Seria um erro pensar assim, que nós vamos ficar insensível, porque o homem, ele tem o coração para fazer o bem e ser feliz e praticar isso. Ele reconhece e sabe nesta vida o que farão por eles. E os ingratos sentirão o remorso e a vergonha quando lá chegar. Então, há necessidade da gente sempre lembrar: a mão direita não se deve saber o que tem na mão esquerda. Nós temos que fazer o bem sem olhar a quem, né? E na sequência a gente tem essa pergunta: como agir perante as ingratidões, os insultos e as injúrias? Então, mediante a tudo que nós vimos, que a gente tem que praticar paciência, que a gente tem que ter um equilíbrio mental, que a gente tem que pensar para praticar essa paciência dentro de nós, como nós vamos agir quando nós passamos por situações difíceis? A primeira coisa que nós precisamos ter é serenidade. E nós sabemos que quando a gente mantém o nosso equilíbrio mental, físico e mental, a gente vai os nossos irmãos que vão estar à nossa volta, pelo nosso mental, são irmãos com tranquilidade. Então, o nosso pensamento é vida. Então, há necessidade da gente se equilibrar, ter pensamento positivo. Se a gente não se ver pronto naquele momento para se falar sobre aquela situação que se criou e é um insulto e nos injuriou ali, a gente se afasta, vai para o banheiro, faz uma oração, vai para o quarto, vai para qualquer canto, não fique no meio da confusão. Né? Vamos ser o polo positivo naquele momento, para não dar vazão para a desarmonia, né? E aí, automaticamente, a gente vai estar já praticando a caridade, vamos usar do bom senso e perdoar sempre, né? Jesus sempre fala pra gente que a gente precisa perdoar não 7 vezes, mas 7 vezes 7, né? Quantas vezes for necessário. Então vamos começar a pôr em prática, né? Jesus, ele veio e nos ensinou tudo o que é necessário para a gente viver melhor aqui nessa terra. E se a gente seguir os passos de Jesus e do homem de bem, né? No Evangelho a gente tem um texto, uma boa parte do Evangelho lá falando sobre o homem de bem. O homem de bem, nossa, ele é um homem que a gente, vamos dizer, tira o chapéu para nós mesmos, né? Então há necessidade da gente trazer essa tranquilidade conosco e lembrar que Jesus, quando esteve aqui, ele nos ensinou. Agora só falta a gente aprender realmente e pôr em prática, tá bom? Emmanuel também nos deixa uma palavra de estímulo e de reflexão. O mestre recordava nos capítulos da Bem-aventuranças que é preciso trazer a mente cerrada de luz da vida para a sabedoria, o amor
que encontre em si seguro o aconchego em nossa alma. Cada companheiro de estrada é um campo vivo que podemos arrojar as sementes abençoadas de renovação. Cada dor é uma bênção para que possamos prosseguir acordados no conhecimento edificante. Cada hora na marcha podemos converter em plantações de beleza e alegria e caminhamos obedecendo os imperativos do trabalho. Consiste no infinito bem. Então, meus amores, tudo está voltado para o nosso bem maior. Só que o bem maior só vai chegar se nós trabalharmos nele. Se a gente ficar se lamentando, ó dia, ó sol, ó chuva, ó vento, ó isso, ó aquilo, filha, as coisas não caminham. Então, vamos fazer o nosso melhor. Quando a gente tiver que fazer alguma coisa, vamos colocar o nosso amor ali. Vamos colocar o que se faz necessário, o pensamento positivo, que tudo vai dar certo, né? Que as coisas, há um aprendizado para a gente conseguir, quando as coisas estão à nossa volta, que a gente precisa resolver. Então, se nós tivermos paciência, serenidade, amor ao próximo, e aplicar a caridade, a gente tem 50% já de vida ganha aí, hein? Então, há a necessidade da gente estar sempre pensando positivamente. Tá bom, meus irmãos? E eu trago essa imagem que nós sabemos que o Jesus está no leme do nosso planeta Terra, né? E nos momentos que ele precisava de um conselho, ele conversava com o Pai. Então, meus irmãos, através dessa imagem e de nós mesmos, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, oremos. Vamos orar no sentido de orar da nossa religação com a nossa pátria. Vamos orar no sentido de estar procurando o caminho certo para o nosso bem-estar. E todas as manhãs, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer por estar passando por esse momento. Nós escolhemos estar aqui, então vamos fazer a nossa parte. Vamos orar por todas as pessoas que partiram desta para uma vida do outro lado, que nós acreditamos que isso acontece. Então, nós precisamos pôr a nossa fé em prática. E é com muita saudade, meus irmãos, e não vai demorar, nós vamos estar juntos, todos novamente, tá? Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.